Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem aí? Vamos falar agora sobre saber ou não o final da história. Esse é um tema longo, eu acho que ele exige uma atenção muito grande e um discernimento de nós, autores, com relação a isso. Se vocês olharem o e-book da ideia ao inevitável ponto final, né? Esse e-book está aí no curso para vocês baixarem, no qual eu perguntei para uns 20 autores e autoras de literatura infantil e juvenil, todos vivos, claro, contemporâneos, sobre as técnicas de escrita, o que eles usam para escrever as histórias. E vários deles disseram que não pensam no final da história. Eles começam a escrever a história e o personagem vai levando, a situação vai levando e aquilo vai tomando uma dimensão muito grande e a história por si só diz onde ele vai chegar. Um dos autores diz que ele acha o trabalho dele que se assemelha a um escavador, a um arqueólogo, que encontrou a ponta de um osso, ou seja, começou uma ideia, começou um personagem, e essa ponta do osso você vai usando os pincéis, né, o material, e aquilo vai se revelando e você não sabe o que é. Você não sabe se é um osso de um dinossauro ou um osso do dinossauro grande ou pequeno. E essa ideia do dinossauro grande ou pequeno vem do livro do Stephen King, sobre a escrita. Esse livro eu recomendo a leitura para vocês, né? Tá aí na lista de leituras recomendáveis. A vantagem desse livro é porque tem em português. Stephen King é um autor super best-seller de livros de suspense, terror, né? O nome original desse livro, se eu não me engano, é On Writing, e eu consegui esse livro em português, então vocês vão encontrar da Suma. Vale a pena, embora assim eu particularmente não goste muito da leitura do Stephen King, porque eu, César, não gosto de livros com muita morte, muita matança, não tem como duvidar que é um dos autores que sabe, né, escrever histórias. E na página 141 dessa edição aqui, ó, ele traz essa ideia do escultor. Então eu vou ler alguns trechos para a gente pensar do escultor, não, do escavador. Aí ele fala na página 141, não vou tentar convencer você de que nunca construí um enredo, como não vou tentar lhe convencer de que nunca contei uma mentira. Isso ele fala muito nesse livro, pessoal. Nós, escritores, quando criamos uma história, a gente cria um cenário hipotético, um cenário que não existe, a gente está criando ficção, certo? Mas isso é importante dizer, sabe, pessoal? Não contem mentira. Ou seja, a gente deu uma promessa para o leitor, isso eu falo para vocês bastante, a gente criou uma promessa, o cenário é esse, A, B, C, D, Z, não importa, o cenário você cria qual você quiser, mas que esse cenário seja verdadeiro para aquela história. Pode ser ficção científica, pode ser uma história contemporânea, pode ser uma história infantil, mas não minta para o leitor. Isso ele fala nesse livro em vários momentos, assim. A gente fez uma promessa, não vai mentir na promessa, não vai enganar. O leitor não quer ser enganado, a gente é enganado com mentiras. E ele fala, né, que ele nunca contou uma mentira. Não confio no enredo por duas razões. Não confio no enredo por duas razões. Em primeiro lugar, porque nossa vida, em enorme medida, não tem enredo. Mesmo que você tome todas as precauções necessárias e faça um planejamento cuidadoso, ou seja, ele diz a primeira razão pela qual ele não acredita em enredo, que a nossa vida não tem enredo, por mais que você planeje e tal, a vida dá as voltas que ela tem que dar. E em segundo lugar, porque acredito que a construção da trama e a espontaneidade da criação verdadeira não sejam compatíveis. Porque acredito que a construção da trama, ou seja, nós autores que construímos essa trama e a espontaneidade da criação verdadeira não sejam compatíveis. Quero que você entenda que a minha crença básica sobre a criação de histórias é que elas praticamente se fazem sozinhas. Olha que interessante, hein? O trabalho do escritor é dar-lhes um lugar para crescer. E transcrevê-las, é claro. Então, ele fala alguma coisa assim, pelo que eu entendi, né? A história está lá.
A gente é um instrumento para fazer essa história aparecer. Ele vai falar disso aqui mais para frente. Quando, durante uma entrevista, eu disse que acreditava que histórias eram coisas encontradas como fósseis na Terra, o entrevistador, né, que eu pulei o nome dele aqui, ele não acreditou em mim. Histórias são relíquias, parte de um mundo pré-existente ainda não descoberto. O trabalho do escritor é usar ferramentas que tem na caixa para desenterrar o máximo de histórias que conseguir, tão intactas quanto possível. Aí ele fala, né, que às vezes o fóssil é de um Tiranossauro Rex, é outro fóssil de outro dinossauro, não importa. Aí lá para o final da página 142, no último parágrafo, ele fala assim. Aí eu acho que ele muda um pouco a ideia dele, né? Ele diz assim: geralmente eu tenho uma ideia do possível final. Geralmente eu tenho uma ideia do possível final, mas nunca pedi a um grupo de personagens que fizessem as coisas do meu jeito. Pelo contrário, quero que os personagens façam as coisas do jeito deles. Aí eu acho que mata a charada. Então anotem o nome desse livro que vale a leitura, Stephen King, sobre a escrita. Então ele fala que, no livro inteiro ele vai falando sobre isso, né? Que ele não gosta de saber do final e quando ele quer saber, as pessoas perguntam para ele sobre o final, ele dá risada, que ele deixa a história levá-lo, que os personagens vão fazendo aquilo que eles querem, não que o autor tenha o desejo. Para mim, quando eu li esse livro, foi algo um tanto chocante. Por quê? A minha formação de histórias é teatral e eu estudei dramaturgia por 5 anos. Num seminário de dramaturgia. E lá, a primeira coisa que a gente fazia era escrever a cena final. Então, na minha formação teatral, de escrita teatral, quando a gente fazia uma peça, a primeira coisa a ser escrita era a cena final. Então a gente montava a cena final, ou a cena antes da final, na verdade, né? A cena do clímax, a cena do conflito maior, e depois tinha uma ou 2 cenas finais, mas assim, a gente montava esse final, escrevia o final, né? E depois começava a escrever a história de trás, começava no final e começava a montar a história toda aqui. Essa escrita do final armado me ajudou muito e tem me ajudado demais quando eu faço as minhas histórias, né? Saber o final, para mim, tem várias vantagens, Primeiro que eu acredito que a escrita é um salto no escuro. E se você dá aquele salto no escuro, sabendo aonde você vai, que você não vai morrer sufocado, por exemplo, já me dá um alívio. E eu começo a escrever esse meu texto. Hoje eu não escrevo o final como eu fazia no teatro, isso era um treino do teatro. Mas hoje, por exemplo, eu sei o final, mais ou menos como pode terminar a história. Eu começo a escrever. Só que aí eu entendo que Stephen King fala, que o personagem vai tomando um caminho, vai tomando um rumo que não é o teu. E nós, como escritores, temos que dar passagem para essa história que está se formando. E aí os personagens vão te levar para outro caminho. Eu já dei vários exemplos para vocês aqui, né, que eu estava escrevendo um livro e no meio da escrita uma coisa virou outra, né? Um personagem que era assim, ele virou assado. Um personagem que era primo de um virou pai. Enfim, isso aí a gente tem que estar aberto para o que vai acontecer. E nessa nova descoberta, o final pode mudar. Mas quero que vocês entendam assim, na minha experiência e pela minha personalidade, eu gosto de ter o final armado, mais ou menos, porque me dá um rumo. Porque escrita, gente, é assim, você tem que estar excitado o tempo inteiro com o que você está escrevendo, né? E eu sou uma pessoa bastante controladora. Embora eu abra muito espaço para intuição, para criatividade, para reescrita, mas para mim é um esforço, eu preciso ter a consciência de que eu estou me esforçando para fazer isso. Não é uma coisa natural que eu comece a escrever. Imagina que eu comecei a escrever um livro do zero sem saber o final, muito raramente, né? Mas eu, mesmo sabendo o final, eu dou espaço para que essas coisas aconteçam. E funciona para mim legal, assim, eu gosto bastante de como isso acontece. E o Stephen King, nesse livro sobre a escrita, ele fala o tempo inteiro que ele não quer saber do final, que ele não se importa com o final, que ele deixa a história aparecer. Eu sinto isso quando eu escrevo também.
Eu quero dizer que eu sinto, por exemplo, eu já vi a história tomar um rumo totalmente diferente do que eu tinha planejado. Eu já vi a história tomar um rumo totalmente diferente do que eu tinha planejado. E aí, num primeiro momento, eu me assusto, falo, ai meu Deus do céu, perdi não sei quantas páginas, estava no caminho errado, mas por um outro lado, eu fico extremamente empolgado porque descobri uma coisa nova, e com certeza é muito mais legal daquilo que eu tinha programado. Então eu compreendo o que ele fala, que a gente deixa a história levar, e eu sinto isso na minha escrita, e gostaria que você também tivesse essa experiência, né? Mas, assim, nesse curso o que eu posso dizer para vocês isso depende muito da tua personalidade. Pessoas controladoras, né, que são disciplinadas e querem ver o produto materializado, eu acho importante, isso é minha percepção, né, pessoal? Me conta aí se eu estou viajando. Eu acho importante ter uma ideia do final. Uma ideia do final. Por quê? Isso a gente vê no teatro muito claramente, né? Que o que acontece aqui no começo, lembra aquela aula? Não coloque nada na história que não tenha a ver com enredo. Né? Se você vai pôr que a avó do personagem é nordestina, que tenha um motivo para ela ser nordestina. Se não, não coloque, certo? Se o seu personagem mora em São Paulo, como lá no Meu Pai é o Cara, né? Eles moram lá na Avenida Angélica, porque tem um motivo para ele morar em São Paulo. Senão você não coloque a cidade, como eu fiz em Suave Aroma dos Campos de Lavanda. Eu não identifico em que cidade é. Ou no meu livro O Anel da Tartaruga, eu não falo que ela mora no Oceano Pacífico, não importa, ela mora no oceano. Né? Então assim, só coloque aquilo que sirva à narrativa. Isso a gente aprende no teatro. Porque o que aconteceu no começo da história, ele vai voltar uma vez, ele vai voltar duas vezes e vai estar no final. Senão ele não está. Por isso que é importante, assim, a ideia do drama, da dramaturgia, é você saber o final para poder ir montando esse caminho para terminar aqui. Porque quando a gente não sabe o final, isso eu vejo com os meus alunos direto, pessoal. O cara começa a escrever, a pessoa começa a escrever e vai, a história vem para cá, a história vai para lá, e ela não fecha. Porque abriram várias linhas e ela não fecha. Aí vira o quê? Série da Netflix, né? Aí inventa uma outra coisa. Tudo pode acontecer. Se a gente tem uma história, um conto, uma novela, uma história infantil, uma história juvenil, ela começa e ela termina. E para isso acontecer, essa história tem que estar mais ou menos amarrada. E essa amarração não é uma prisão para você enquanto escritor. Essa forma de estruturação, ela é uma ideia inicial para você deixar esses personagens terem vida. Por isso que eu falo mais uma vez, o poder da reescrita. Não vou cansar de falar, pessoal. A gente vai descobrir essas coisas na reescrita. Uma vez em uma aula, uma pessoa deu a sinopse do livro dela inteira com as características do personagem. Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso, porque a característica do personagem, para mim, ela vai aparecer no momento em que eu estou escrevendo. Certo? Não é previamente, não é que eu vou pensar, o personagem tem 12 anos, ele é do signo de Gêmeos, ele é manipulador, ele é cabelo azul. Não, eu não faço isso de maneira alguma. Isso eu não faço. Tem gente que faz, eu sei. E tudo bem também, dá certo para cada um. Eu deixo a história me levar para a descoberta desses personagens. Eu deixo a história me levar para que eu descubra quem são esses personagens. Eles não estão previamente mapeados na minha cabeça. Mas o fato de eu saber o final, eu consigo criar elementos nessa narrativa que, primeiro, me ajudam a dar o passo seguinte, a fechar o olho, nesse mergulho no escuro, a fechar o olho e ir. E se no meio da queda eu parar em um outro lugar e falar, agora você para de cair, vai para a direita, eu vou. É um treino meu enquanto autor, no momento que eu estou escrevendo e aí me levou para um outro lugar, eu falar assim, isso é importante, pessoal, vai ver o que está rolando lá, vai ver o que está rolando e você só vai ver escrevendo. E é o que o Stephen King fala, ele não prepara isso, ele deixa a coisa acontecer. E lá pelo final, ele dá uma sumidinha, né? Claro que eu poderia ter pego outras partes nas quais ele realmente fala para não ter o final, poderia, tenho anotado tudo isso aqui. Mas eu peguei uma que ele fala assim, geralmente eu tenho uma ideia do possível final. E isso eu também tenho. Eu tenho uma ideia do possível final. Mas,
nunca pedi a um grupo de personagens que fizessem as coisas do meu jeito. E sim, ele quer, né? Pelo contrário, quero que os personagens façam as coisas do jeito deles. Isso é o relax, é o que eu brinco com vocês de surrender. O personagem não é você, né? Esse é o erro do escritor, da escritora amador, é fazer o personagem ser você. Os personagens têm elementos da sua própria experiência, claro. A tua vaidade, a tua ganância, o teu ódio, a tua inveja, a tua ira, tudo sentimento negativo, porque você não é perfeito. Se você acha que você é uma pessoa boa, bondosa, caridosa, amorosa, você não se conhece nada. Você vai escrever um livro não de ficção, né? Então, assim, se você conhecer os teus sentimentos negativos, ou seja, a tua real identidade, os seus personagens vão ter isso também. Claro que eles podem ser amorosos, bondosos e tudo mais, não tem problema. Mas também gananciosos e vingativos e irados e tudo mais, você vai criar personagens mais reais. Então, o personagem não é você. Os personagens não são diversas faces de você. Eles possuem elementos das tuas personalidades. Então você tem uma personalidade que é manipuladora, você vai criar um personagem extremamente manipulador, como um caricaturista, que faz o quê? O cara faz uma caricatura minha. Ele vai fazer um carecão e um narigão. Ele vai pegar uma coisa que é visível minha e vai ampliar. E por isso que a gente gosta da caricatura. Ele pega um defeito, uma coisa visível e amplia. Então ele vai fazer o meu nariz gigantesco. Eu já tenho um nariz grande, ele vai fazer um narigão. Eu já tenho uma careca, ele vai fazer um carecão. Ele pega o que as pessoas estão vendo assim bem e ele amplia muito mais. Isso que faz o escritor. Você pega uma característica tua que você está lá tentando negociar com ela, né, a tua raiva, você não vai explodir o tempo inteiro, você não vai mostrar que você é uma pessoa invejosa o tempo inteiro, você se controla com relação a isso, você vai tentando se conhecer para ver de onde vem essa inveja, esse sentimento. Mas quando você tem um personagem, você joga para ele. Isso não é você. Por isso que a literatura não é realidade, entendeu? A literatura não é realidade. A literatura é ficção. E aí a gente vai construindo. Eu gosto de histórias, das que eu escrevo, todas são assim, e das que eu leio, que elas têm uma trama muito bacana. E essa trama muito bacana, ela é pensada. Esse enredo bem amarrado, ele é pensado, ele não é um fruto de uma atividade mediúnica que você fechou os olhos e escreveu. Pode até aparecer assim, dependendo da tua característica, ela pode aparecer inteira. Mas depois na reescrita você vai olhar de longe, primeira cena, primeiro capítulo, segundo capítulo, como que você vai reestruturar essa história toda. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa muito legal que você descobriu, vamos jogar essa característica para o começo, na reescrita. E aí você bota aqui, e aí você vai dando a amarração dessa história. Não é o caminho mais fácil, pessoal, mas é o caminho que vai dar ao teu texto uma cara muito bacana e o leitor vai gostar disso tudo. Eu faço o tempo inteiro isso, eu sei mais ou menos o final, né? Não é que eu nem escrevo hoje o final, sei mais ou menos pode acontecer isso. E eu deixo aquela história fluir, deixo acontecer. Se eu tiver que mudar tudo, não tem problema. Eu mudo. Dói, eu vou perder muito tempo, eu vou perder apegos, eu vou ficar pegado àquilo, escrevi aquilo, eu queria aquilo de qualquer jeito, cenas inteiras que eu jogo fora, mas é escrita, essa é a escrita. Não pense que fechou o olho e você está com a tua história pronta, não é isso. Se você quer saber o final ou não, vai ser uma escolha tua. Em quase todos os livros de escrita criativa, em quase todos, eles vão falar para você saber o final. Alguns mais ousados, como Stephen King, diz não saiba o final. Aí a escolha é tua. Se você quiser começar uma história muito bem escrita no começo, bacana, o final pode aparecer. Eu também acredito nisso. Eu acredito que se você se entregar à tua narrativa e deixar esses personagens crescerem, eles vão falar para você como que eles querem essa história ser contada. É uma coisa muito doida, gente, porque os personagens têm elementos nossos, mas eles não são a gente. A gente tem que deixar eles terem vida própria. Eu, quando estava escrevendo, me lembro muito bem, o Jogo das Arenas, eu sonhava com esses personagens. Eu sonhava, então eles estavam em algum lugar nesse mundo abstrato.
E nós, escritores, o que a gente faz? A gente materializa, bota o bumbum no computador. Se não fizer isso, não vai sair. Você não sentar com ordem, com disciplina, o teu texto não vai sair. Ele vai virar um vilão contra você, porque ele vai ficar na tua ideia aqui, ó, te atormentando. E eu já vi gente ficar doente, eu já vi gente ficar depressiva, eu já vi gente ficar angustiada, porque tem a ideia tá lá, flutuando, e a pessoa não põe para fora. Então botar para fora o que é? Senta no computador e escreve. E deixa essa história levar. E se ela te mostrar um outro caminho, vai. Agora sim, se a história te mostrar 200 caminhos, porque pode acontecer. E aí? A história te mostrou 200 caminhos. Você estava indo e você foi para cá. Não, mas também pode ser para cá, porque pode ser tudo, né, gente? Você está escrevendo. É igual planta de casa, planta de arquitetura. Você tem um terreno, você quer fazer uma casa, se você tem espaço, eu posso fazer uma casa de 2 quartos, legal. Aí você manda o arquiteto desenhar uma casa de 2 quartos. Não, mas eu acho 3 quartos o ideal. O cara vai desenhar uma casa de 3 quartos. Não, mas eu quero fazer 4 andares. Tudo é possível fazer numa planta. Tudo é possível fazer em um livro. Mas aí você vai falar, peraí, 3 quartos? Não, vai custar mais caro, vou ter que fazer um outro andar. Não, vou fazer 2. Chega uma hora que você tem que decidir. Certo? Senão vai ficar só na ideia. Então por isso que também saber mais ou menos como que a história vai caminhar ajuda a você falar, não, a minha história, a partir daqui ela é essa, né? Isso é muito importante. Claro, você escreveu a primeira versão, né, deu aquela revisada básica, né, tirou os errinhos básicos de português, tal, deu aquela limpada no texto, guardou. Que uma semana, 2 você volta ao texto, ele é outro texto. Você vai ter outras questões. Trabalhou mais uma semana, 2, tá, guardou. 2, 3 dias depois você pega de novo, olha, vai vir de uma outra perspectiva, né? Para você poder fazer o teu texto. Vamos falar mais sobre o final da história ou não? Quero saber, e você? Conta aí pra gente, para os outros alunos também saberem. Você sabe o final da história, quando começa a escrevê-lo? Atenção, mais uma coisinha. Outra coisa que eu vejo muito claramente, quando a pessoa não sabe o final da história, é que o livro acaba, né? Quantos livros eu estou lendo com meu filho aqui e ele fala, já acabou? Já acabou? Olha isso, gente. Quantos e quantos livros eu lendo aqui com meu filho e ele fala, mas já acabou? Tenho certeza que aquele autor, que aquela autora não pensou no final da história. Não deu aquele laço, sabe? Aquele presente, você bota um laço, entrega. Ele simplesmente começou a fazer a história, né? E começou a fazer a história. Não encerrou. Tá bom, meus amados? Beijão.